A fatura do cartão de crédito estava aberta na minha mesa da cozinha como uma ferida que não cicatrizava. 17.000 reais. Flores do casamento, depósito para o buffet, taxas do local. Tudo debitado do cartão ao qual eu, tolamente, adicionei Natália para emergências 3 anos atrás. As despesas do casamento da minha filha foram pagas com a minha pensão de professora e a pequena herança do seguro de vida do Carlos. Passei o dedo pelos valores discriminados, cada um representando uma pequena traição. Jardins do IP Eventos, R$ 3.200. Espaço Estação Cristal, R$ 8.500. Buffet Sabor Real, R$ 4.800. Os números ficaram borrados enquanto meus olhos se enchiam de lágrimas que eu me recusava a deixar cair. Aos 62 anos, eu deveria ter tido mais noção. Já deveria ter aprendido que o amor dos meus filhos tinha um preço. A casa parecia cavernosa ao meu redor, repleta dos ecos de uma família que, lenta e metodicamente, me apagou de suas vidas. A poltrona de leitura do Carlos ainda estava perto da janela. Embora ele já tivesse partido havia 4 anos, mantive tudo exatamente como estava no dia em que ele morreu. Em parte pela tristeza, em parte pela esperança desesperada de que manter o que me era familiar me mantivesse, de alguma forma, presa a um tempo em que eu era importante para alguém. Meu telefone vibrou contra a bancada de granito. A ilha de cozinha que o Carlos me surpreendeu no nosso 20º aniversário. Uma mensagem da Natália. Oi, mãe, você pode fazer algumas compras para nós? Eu tô atrasada por causa das coisas do casamento. Só o de sempre, obrigada. O de sempre. Como se eu fosse uma empregada contratada. Como se os 17.000 reais com os quais, sem saber, financiei o casamento dos sonhos dela, não significassem nada. Como se eu não fosse nada. Coloquei o telefone à frente e voltei para o extrato, fazendo os cálculos mentalmente. Minha aposentadoria mensal era de R$ 2.800. Depois da hipoteca, das contas e das despesas básicas, eu tinha talvez R$ 400 restantes por mês. Nesse ritmo, pagar o casamento da Natália me custaria caro. A porta da frente bateu, seguida pelo som familiar dos passos pesados do meu filho, Rafael. Ele havia voltado para cá 6 meses antes, após o divórcio, alegando que precisava de um tempo para se reerguer. Aos 34 anos, Rafael havia aperfeiçoado a arte de arranjos temporários que se tornavam imposições permanentes. Mãe, preciso do seu carro emprestado hoje à noite, gritou ele do corredor, sem se dar ao trabalho de entrar na cozinha. Camila e eu vamos dar uma olhada naquele apartamento em São Lourenço. Camila, a instrutora de yoga de 26 anos com quem ele namorava havia 3 meses, tratava minha casa como seu retiro de spa pessoal. Ela praticava meditação na minha sala de estar, deixando cristais e sálvia queimando, o que desencadeava minhas alergias. Quando mencionei isso gentilmente, Rafael me acusou de ser pouco receptiva e presa ao passado. Rafael, respondi, com a voz firme apesar da raiva crescendo em meu peito. Você pode vir aqui, por favor? Ele apareceu na porta, já irritado. Seu cabelo escuro estava desgrenhado e ele usava a calça jeans cara que eu havia comprado para ele no Natal. Naquela época, eu achava que presentes poderiam diminuir a distância crescente entre nós. E aí? Estou com um pouco de pressa. Apontei para a fatura do cartão de crédito. Você sabia disso? Os olhos de Rafael se voltaram para os papéis e depois se desviaram. Uma dica que eu aprendi a ler quando ele tinha 10 anos e roubava biscoitos do pote. Sabe do quê? Sua irmã cobrou 17.000 reais no meu cartão de crédito pelo casamento dela. Uma pausa. Depois, um dar de ombros que me fez gelar o sangue. Ela mencionou algo sobre isso. Olha, mãe, é só dinheiro. Você pode pagar.
E a Natália tá tão estressada com o casamento. Só dinheiro. As palavras saíram mais ásperas do que eu pretendia. Rafael, este é todo o meu fundo de emergência. Isto é um empréstimo, disse ele, examinando as unhas. Ela vai te pagar em algum momento. Além disso, você tem a casa, sua aposentadoria, você tá bem. Olhei para o meu filho, o homem que eu criei, cujos joelhos ralados eu enfaixei, cujos sonhos apoiei durante 2 empreendimentos fracassados e um casamento que terminou porque ele não conseguia manter um emprego por mais de 8 meses, que agora estava na minha cozinha, na minha casa, onde não pagava aluguel, descartando minha segurança financeira como algo irrelevante. Onde é o jantar de noivado da Natália? Perguntei de repente, mudando de tática. Rafael congelou. O quê? O jantar de noivado. Não recebi nenhum convite. Quando é? Outra pausa, mais longa desta vez. Ah, isso? Acho que eles. Acho que já devem ter feito isso. Como uma coisinha. Você sabe como a Natália é a favor de manter as coisas íntimas. A mentira pairava no ar entre nós como uma coisa física. Eu podia senti-la se instalando em meus ossos, se juntando ao peso acumulado de 1000 pequenas exclusões, rejeições e crueldades casuais. Jantares de aniversário, não fui convidada para o recital dos netos, fiquei sabendo por meio de posts no Facebook. Fotos de família nas quais não fui incluída porque a gente nunca gosta da nossa aparência em fotos, mãe. Entendi. Dobrei a fatura do cartão de crédito com cuidado. Exatamente. E o casamento? Eu vou? Claro que você tá convidada para o casamento, mãe. Não seja dramática. Dramática. Como se pedir para ser incluída na vida da minha filha fosse um exagero teatral. As chaves estão no gancho. Tente devolver o carro até a meia-noite. Rafael pegou as chaves e parou na porta. Por um momento pensei que ele fosse se desculpar, que reconhecesse a mágoa na minha voz. Em vez disso, ele disse: "Ah, e a Camila vai passar a noite aqui. Vamos tentar falar baixo." A porta da frente bateu novamente, deixando-me sozinha com a fatura do cartão de crédito e a crescente percepção de que, em algum ponto do caminho, eu havia me tornado uma estranha na minha própria casa. Caminhei até a cadeira do Carlos e sentei-me pesadamente. Lá fora, a vizinhança se acomodava à rotina noturna. A Dona Rosa, do outro lado da rua, regava o jardim. Os filhos dos Salles andavam de bicicleta na entrada da garagem. Famílias normais, fazendo coisas normais. Enquanto eu estava sentada, cercada pelos escombros de relacionamentos que passei décadas cultivando, apenas para descobrir que eles se baseavam na minha utilidade e não no meu valor, meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem da Natália. Esqueci de mencionar. Você pode pagar o depósito do buffet do mês que vem? São só uns R$ 2.000. O seguro de vida do meu pai deve cobrir, certo? Você é a melhor. Só R$ 2.000. O seguro de vida do meu pai deve cobrir. O seguro de vida do Carlos, que já havia sido dizimado pelas contas médicas, pela última oportunidade de negócio do Rafael e agora pelo casamento dos sonhos da Natália. O seguro de vida que deveria garantir que eu pudesse envelhecer com dignidade. Essa era a minha rede de segurança para as inevitáveis despesas médicas e cuidados dos quais eu eventualmente precisaria. Olhei para o texto até as palavras se confundirem. Então, fiz algo que nunca tinha feito antes, em 34 anos de maternidade. Apaguei, sem responder. Mas meu silêncio não seria suficiente. Eu entendia isso agora, sentada na cadeira do Carlos, enquanto os últimos raios do sol do entardecer se filtravam pelas janelas perto das quais ele adorava se sentar. O silêncio era apenas mais uma forma de empoderamento,
Outra maneira de dizer sim a pessoas que haviam se esquecido de ouvir não. Na escuridão crescente da minha sala de estar, cercada pelos artefatos de um casamento e da maternidade que me definiram por tanto tempo, comecei a planejar o que aconteceria a seguir. Porque se meus filhos haviam decidido que eu só tinha valor pelo que podia oferecer, talvez fosse hora deles aprenderem o que acontecia quando esse valor era removido. A fatura do cartão de crédito amassou-se nas minhas mãos enquanto eu a dobrava uma última vez. Amanhã eu faria algumas ligações. Esta noite, eu me sentaria com o fantasma do Carlos e me lembrava de como era ser amada por quem eu era, não pelo que eu podia dar. A casa se acomodava ao meu redor com seus riachos e tamanho familiares, e, pela primeira vez em meses, o silêncio parecia uma possibilidade em vez de abandono. A luz da manhã que entrava pela janela do meu quarto parecia diferente, mais nítida, mais proposital. Eu tinha dormido melhor do que em meses, como se algum mecanismo interno finalmente tivesse entrado em ação. Às 7 da manhã, eu estava vestida e pronta para começar o que agora considerava meu acerto de contas. Meu primeiro telefonema foi para a administradora do cartão de crédito. Preciso denunciar cobranças indevidas, contei à atendente com a voz firme e clara. Minha filha está usando o meu cartão sem permissão há vários meses. A mulher do outro lado da linha foi profissional, até simpática. Sim, nós podemos congelar o cartão imediatamente. Sim, podemos contestar as cobranças. Sim, iniciaremos uma investigação. Forneci as transações específicas, datas, valores e R$ 17.000 em despesas não autorizadas de casamento. Senhora, preciso informá-la que se essas cobranças forem consideradas fraudulentas, poderão resultar em processos criminais contra o titular do cartão. Eu entendo, eu disse. E entendi completamente. Minha segunda ligação foi para o meu banco. Gostaria de remover alguém da minha conta, eu disse a eles. Meu filho Rafael Barreto era usuário autorizado há 2 anos, mas eu estava revogando esse acesso imediatamente. O gerente do banco foi eficiente, fazendo apenas as perguntas necessárias. Em 10 minutos, o acesso de Rafael às minhas contas corrente e poupança foi encerrado. O cartão de débito que ele usava para despesas temporárias seria recusado ao meio-dia. Minha terceira ligação foi para minha advogada, doutora Helena Tavares. Não tinha parentesco com os filhos da família Tavares da minha rua, mas era uma mulher esperta, na casa dos 50 anos, que cuidou do espólio de Carlos Barreto. Lúcia? A voz de Helena era calorosa, mas preocupada. Já faz um tempo. Em que posso ajudar? Preciso revisar meu testamento, eu disse. E preciso explorar minhas opções em relação ao uso não autorizado do cartão de crédito. Marcamos um horário para aquela tarde. Às 9 da manhã, eu estava sentada no meu carro, em frente à escola primária São Lourenço, onde dei aula para a 3ª série por 32 anos antes de me aposentar. O estacionamento estava lotado, com os pais deixando os filhos na escola pela manhã, e eu observava pais apressando seus filhos em direção ao prédio, com lancheiras e mochilas, o mesmo ritual diário que eu presenciava há décadas. Meu telefone tocou. Natália. Deixei cair na caixa postal. Tocou de novo imediatamente e depois de novo. Na 4ª ligação, atendi. Mãe, graças a Deus! A voz de Natália estava frenética. Tem algo errado com seu cartão de crédito. A florista ligou dizendo que o pagamento dos centros de mesa foi recusado. Tentei retornar a ligação, mas o cartão foi bloqueado, disse calmamente. O quê? Por que, mãe? O casamento é daqui a 6 semanas. Temos fornecedores que precisam ser pagos. O pagamento final do local vence na sexta-feira. Estou ciente do prazo, Natália. Uma pausa. Então sua voz mudou, assumindo o tom de quem se casava, que ela aperfeiçoara na adolescência. Mãe, vamos lá. Seja lá o que for que esteja errado com o cartão, nós podemos consertar. É só ligar para eles e dizer que está tudo bem. Essas cobranças são legítimas. São mesmo? Perguntei. Porque não me lembro de ter autorizado R$ 17.000 em despesas de casamento. Você disse que eu poderia usar o cartão para emergências. Os depósitos do casamento eram emergências.
Se não pagássemos, perderíamos os locais, os fornecedores. Seu casamento não é minha emergência financeira, Natália. O silêncio se estendeu entre nós. Eu podia ouvi-la respirar, calculando, tentando encontrar a combinação certa de palavras que me fariam ceder, como sempre fizera antes. Mãe, vamos lá. Seja lá o que for que esteja errado com o cartão, nós podemos consertar. É só ligar para eles e dizer que está tudo bem. Essas cobranças são legítimas. São mesmo? Perguntei. Porque não me lembro de ter autorizado 17 mil reais em despesas de casamento. Você disse que eu poderia usar o cartão para emergências. Os depósitos do casamento eram emergências. Se não pagássemos, perderíamos os locais, os fornecedores. Seu casamento não é minha emergência financeira, Natália. O silêncio se estendeu entre nós. Eu podia ouvi-la respirar, calculando, tentando encontrar a combinação certa de palavras que me fariam ceder, como sempre fizera antes. Mãe, você está sendo irracional. Este é o meu casamento, o casamento da sua única filha. Você não quer que eu seja feliz? A pergunta que me controlou por 34 anos. Você não quer que eu seja feliz? Você não quer que a gente tenha sucesso? Você não nos ama o suficiente para ajudar? Eu quero que você pague pelo seu próprio casamento, eu disse, como os adultos fazem. Não temos dinheiro para isso, então talvez você devesse planejar um casamento que você possa pagar. Desliguei. O telefone começou a tocar imediatamente. Desliguei. Às 11 horas, eu estava na loja de ferragens, comprando fechaduras novas para as portas da frente e de trás. O balconista idoso, um homem que eu via lá há anos, me ajudou a colocá-las no carro. Trocar fechaduras é mais fácil do que a maioria das pessoas pensa. O YouTube tem vídeos para tudo hoje em dia. Agradeci e fui para casa, onde encontrei o carro do Rafael na minha garagem e o tapete de yoga de Camila Prado espalhado pelo chão da sala. O cheiro de sálvia pairava forte no ar, fazendo meus olhos lacrimejarem. Eles estavam na cozinha, Camila preparando um smoothie com ingredientes da minha geladeira, enquanto Rafael estava sentado à minha mesa, mexendo no celular. Mãe, finalmente, disse Rafael, sem olhar para cima. Tem algo errado com o meu cartão de débito, e a Natália tá tentando te ligar a manhã toda. Ela tá pirando com alguma coisa do pagamento do casamento. O cartão foi recusado porque eu bloqueei seu acesso às minhas contas, eu disse, colocando minha bolsa no balcão. E eu estou ciente da situação da Natália. Camila ergueu os olhos do liquidificador, seu cabelo perfeitamente eliminado refletindo a luz. Meu Deus, Lúcia, você nos assustou. Rafael pensou que talvez você tivesse sofrido um derrame ou algo assim, tomando decisões financeiras tão estranhas. Decisões financeiras estranhas. Uma mulher de 26 anos que não contribuía em nada para minha casa tinha uma opinião sobre minhas decisões financeiras. Camila, eu disse baixinho, preciso que você pegue suas coisas e vá embora. Ela riu. O quê? Por quê? Porque esta é a minha casa e você não mora aqui. Rafael finalmente levantou os olhos do celular. Mãe, o que deu em você hoje? Você está agindo como uma louca. Estou agindo como alguém que tem sua própria casa e administra suas próprias finanças. Fui até a cafeteira e comecei a preparar uma xícara. Meus movimentos eram deliberados e calmos. Camila, você tem 10 minutos para pegar seus pertences. Rafael. Camila olhou para o meu filho esperando que ele interviesse. Rafael se levantou, com o maxilar travado naquela expressão teimosa que eu lembrava da adolescência dele. Mãe, pare com isso. Você está me envergonhando. Camila é minha namorada e ela é bem-vinda aqui. Não mais. Isso é ridículo. Por causa de quê? Alguma confusão com cartão de crédito? A Natália vai te pagar de volta. Ela sempre faz isso. Virei-me para encarar meu filho de frente. Quando foi que a Natália me pagou, Rafael? O seguro do carro que eu paguei quando ela estava na faculdade. O depósito de segurança do seu primeiro apartamento. O empréstimo para o mestrado que deveria ser temporário. Isso é diferente. É o que os pais fazem. Não, eu disse que foi isso que eu fiz. No passado. Camila Prado ficou completamente imóvel, o smoothie esquecido.
Talvez eu devesse ir, ela disse baixinho. Sim, eu concordei, você deveria. O rosto de Rafael Barreto estava vermelho. Se a Camila for embora, eu vou também. O ultimato pairava no ar entre nós. Por 34 anos, aquelas palavras teriam me aterrorizado. A ameaça de meus filhos retirarem sua presença, seu amor, sua aprovação, tinha sido a arma definitiva em seu arsenal. Tomei um gole do meu café e achei perfeito. A escolha é sua, eu disse. Mas se você for embora, não poderá voltar quando for conveniente. Você não quis dizer isso, mas eu quis. E algo na minha expressão deve ter transmitido isso, porque a atitude confiante de Rafael vacilou. Mãe, vamos lá, vamos falar sobre isso racionalmente. Você está chateada com a questão do dinheiro, eu entendo. Mas jogar fora sua família por causa de algumas cobranças no cartão de crédito? Eu não estou jogando minha família fora, Rafael. Eu estou simplesmente me recusando a continuar financiando adultos que me tratam como um caixa eletrônico com cozinha. Camila pegou seu tapete de yoga e cristais com uma velocidade impressionante. Vou esperar no carro, ela murmurou para Rafael, praticamente fugindo da cozinha. Meu filho e eu ficamos de frente para o outro, do outro lado da ilha da cozinha. A mesma ilha onde eu lhe servi inúmeras refeições, ajudei com a lição de casa, ouvi seus sonhos e decepções, onde o confortei durante o divórcio e comemorei suas pequenas vitórias. Você não é assim, mãe, disse ele, com a voz mais suave agora, tentando uma abordagem diferente. Você não é cruel. Você não corta relações com as pessoas. Você é quem mantém a família unida. Eu era, concordei. Mas manter uma família unida exige o esforço de mais de uma pessoa. Meu celular, que eu havia ligado novamente, vibrou com outra ligação da Natália Barreto. Olhei para a tela e deliberadamente deixei cair na caixa postal. A Natália provavelmente está chorando agora. O Rafael disse que o casamento dela está arruinado. O casamento dela não está arruinado. Ela só precisa encontrar um jeito de pagar por isso sozinha. Com que dinheiro? Ela é mãe professora, ela não ganha nada. Eu também fui professora, Rafael, por 32 anos. Consegui pagar o meu próprio casamento. Era diferente. As coisas custavam menos naquela época. As coisas custavam menos porque as pessoas planejavam de acordo com as suas possibilidades. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, estudando meu rosto como se me visse claramente pela primeira vez em anos. O que você quer de nós? Perguntou ele finalmente. Era uma boa pergunta. O que eu queria deles? Um pedido de desculpas? Um reconhecimento de como se aproveitaram do meu amor? Uma promessa de mudança? Quero que vocês sejam adultos, eu disse. Quero que vocês assumam a responsabilidade pelas suas próprias vidas e decisões. Quero que parem de me tratar como um recurso a ser explorado. E se não fizermos isso, vocês vão descobrir como é a vida sem o meu apoio financeiro. Rafael pegou o paletó no encosto da cadeira. Ótimo! Quer jogar duro? Podemos jogar duro, mas não espere que voltemos rastejando quando você se sentir sozinha e perceber que alienou as únicas pessoas que te amam. As únicas pessoas que me amam? A crueldade casual disso me tirou o fôlego por um momento. Adeus, Rafael, eu disse. Ele bateu a porta com força suficiente para fazer as janelas tremerem. Terminei meu café no silêncio repentino da cozinha e fui buscar as fechaduras novas do meu carro. Eu tinha trabalho a fazer. As fechaduras novas foram instaladas às 15 horas e testei-as 2 vezes para garantir que funcionavam corretamente. O clique que fizeram, sólido e decisivo, foi como uma porta se fechando para um capítulo da minha vida e se abrindo para outro. Peguei uma chave e guardei a outra no meu porta-joias, ao lado da aliança de casamento do Carlos Barreto. Meu encontro com a doutora Helena Tavares era às 16 horas. O escritório dela, no centro da cidade, ainda cheirava a couro e livros antigos, o mesmo aroma reconfortante que eu me lembrava de quando ela nos ajudou a navegar pelos últimos meses do Carlos.
A própria Helena parecia exatamente a mesma. Cabelos grisalhos presos num coque impecável, óculos de leitura apoiados no nariz, olhos penetrantes que não deixavam escapar nada. Lúcia, disse ela, gesticulando para a cadeira em frente à sua mesa de Magno. Você parecia chateada ao telefone. Conte-me o que aconteceu. Expliquei a situação metodicamente. As cobranças não autorizadas no cartão de crédito, o padrão de exploração financeira, a desconsideração casual das minhas preocupações, a exclusão de eventos familiares. Ela tomava notas, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras, sua expressão ficando mais séria a cada detalhe. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ela perguntou quando eu terminei. Anos, admiti. Mas a situação piorou desde a morte do Carlos. Acho que eles me veem, enquanto eu procurava as palavras certas, como um recurso e não como uma pessoa. Helena largou a caneta e recostou-se na cadeira. Lúcia, o que você está descrevendo pode constituir abuso financeiro contra idosos. Só as cobranças do cartão de crédito. Não quero apresentar queixa criminal, respondi rapidamente. Só quero que eles entendam que as escolhas deles têm consequências. Entendido. Vamos falar sobre o seu testamento primeiro, depois discutiremos suas outras opções. Meu testamento atual, redigido logo após a morte do Carlos, deixou tudo igualmente dividido entre Rafael e Natália. A casa, minhas contas de aposentadoria, o seguro de vida do Carlos, tudo dividido ao meio, com Rafael como o executivo. Quero mudar tudo, disse a Helena. Quero deixar a casa e metade dos meus bens para a caridade. As crianças podem dividir o que sobrar da minha aposentadoria, mas só depois de pagarem o que tiraram de mim ao longo dos anos. Helena anotou. Quais instituições de caridade? A Fundação de Alfabetização, onde eu costumava ser voluntária, o abrigo de animais, talvez algo para idosos que não têm apoio familiar. A ironia não me escapou. E você quer trocar de executivo? Sim, se você estiver disposta. Helena sentiu. Estou. Agora, em relação à situação do cartão de crédito, o banco provavelmente recuperará a maior parte dessas cobranças. Mas, Lúcia, preciso perguntar, você está preparada para as consequências? Seus filhos não vão aceitar isso de braços cruzados? Como se convocado por suas palavras, meu telefone tocou. Natália, de novo. Recusei a ligação. Eles ligaram o dia todo. Eu disse que Rafael já se mudou, levando a namorada com ele. Ele parece achar que vou mudar de ideia quando me sentir sozinha. E você? A pergunta pairava no ar. Eu faria isso? Seria tão fácil ligar de volta, pedir desculpas, restaurar o status quo, voltar a ser a mãe que dizia sim para tudo, que absorvia os problemas deles e suavizava seus caminhos? Não, eu disse. E falei sério. Não vou. O sorriso da Helena era pequeno, mas aprovador. Ótimo. Agora, há outra coisa que precisamos discutir. Você já considerou uma ordem de restrição? Se eles começarem a assediar você, vamos ver como eles lidam com os novos limites primeiro. Quando saí do escritório da doutora Helena Tavares, já eram quase 18 horas. O testamento revisado estaria pronto até o final da semana. A investigação do cartão de crédito estava em andamento. As fechaduras foram trocadas. Eu havia retomado o controle da minha narrativa, e isso era, ao mesmo tempo, assustador e estimulante. Parei no supermercado a caminho de casa, comprando apenas o que precisava para mim. Um peito de frango pequeno, legumes frescos, uma garrafa de vinho que eu estava guardando para uma ocasião especial. Na fila do caixa, percebi que aquela era uma ocasião especial, o primeiro dia da minha vida em que eu era tão importante para mim quanto sempre fui para os outros. A casa parecia diferente quando eu voltei, mais silenciosa, sim, também mais limpa, de alguma forma. Os cristais de Camila Prado tinham sumido, os pertences espalhados de Rafael Barreto, revistas, pratos sujos e cabos de carregamento tinham sido varridos.
O ar não cheirava mais a sálvia e arrogância. Eu estava preparando o jantar quando ouvi uma batida suave na porta dos fundos. Pela janela, eu podia ver minha vizinha de 2 casas abaixo. Uma mulher mais ou menos da minha idade, para quem eu acenava ocasionalmente, mas com quem nunca conversava de verdade. Ela segurava uma caçarola. Abri a porta com cautela. Oi, disse ela com um sorriso hesitante. Sou Rosa Matos. Moro na Casa Azul com jardim. Espero não estar atrapalhando, mas notei que houve alguma comoção mais cedo, vozes alteradas, e vi um jovem saindo com malas. Ela fez uma pausa, parecendo embaraçada. Eu queria ter certeza de que você estava bem. Rosa Matos. Senhora Matos. Eu a observava cuidar do jardim há anos, admirando suas rosas e hortas, mas nunca tínhamos feito mais do que trocar gentileza sobre o tempo. Estou bem, eu disse automaticamente. Então me recompus. Na verdade, isso não é totalmente verdade. Estou tendo um dia difícil, mas estou lidando com isso. Gostaria de companhia enquanto lida com isso? Perguntou ela, levantando levemente a caçarola. Fiz lasanha demais e comer sozinha cansa depois de um tempo. Havia algo em seus olhos, um reconhecimento talvez. A compreensão de uma mulher que estivera sozinha por um tempo, conversando com outra. Eu estava abrindo uma garrafa de vinho, me peguei dizendo. Vou pegar taças, disse Rosa como se já tivesse decidido. 40 minutos depois, estávamos sentadas à mesa da minha cozinha, compartilhando sua excelente lasanha e meu pó de Pinot Grigio cuidadosamente guardado. Rosa também era viúva. Seu marido havia falecido 3 anos antes, do mesmo câncer que levara Carlos Barreto. Ela tinha 2 filhos adultos, ambos morando do outro lado do país, ambos bem-sucedidos e ocupados com suas próprias vidas. Eles ligam todos os domingos, disse ela quando perguntei sobre eles. Ligações lindas. Como vai, mãe? Está se alimentando bem? Lembrou de tomar seus remédios? Eles têm boas intenções, mas às vezes sinto como se estivessem marcando um requisito. Visita com a mãe idosa. Concluído. Pelo menos eles ligam, eu disse, e imediatamente me senti desleal com a comparação. Seus filhos não ligam. E de alguma forma, sentada na minha cozinha com uma mulher que eu mal conhecia, me vi contando a história toda. O dinheiro, as exclusões, as dispensas casuais, o jantar de noivado para o qual eu não tinha sido convidada, as cobranças no cartão de crédito que finalmente me fizeram enxergar o quanto eles estavam me usando. Rosa ouvia sem julgar, ocasionalmente assentindo ou emitindo pequenos sons de compaixão. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um instante. Como você se sente agora? Ela perguntou. Tendo estabelecido esses limites, apavorada, admiti. Aliviada e culpada por me sentir aliviada. A culpa vai desaparecer, disse Rosa com certeza. O alívio vai ficar mais forte. Como você sabe? Ela sorriu. E pela primeira vez notei que ela tinha rugas de expressão ao redor dos olhos e uma cicatriz no queixo que tornava o rosto dela mais interessante do que perfeito. Porque passei por algo parecido com a minha irmã, não por dinheiro, mas por manipulação emocional. Anos sendo aquela que sempre cedia, sempre se acomodava, sempre sacrificava a minha paz para a harmonia familiar. Finalmente, parei. Cortei o contato completamente. Você se arrepende? Eu me arrependo de ter demorado tanto para fazer isso. Meu celular vibrou com uma mensagem. Natália, mãe, por favor, me liga de volta. Estou com medo e não sei o que fazer em relação ao casamento. Desculpe se te chateei, mas, por favor, não me castigue por usar o cartão quando você disse que era para emergências. Mostrei a mensagem para Rosa, que leu com uma expressão pensativa. Ainda se fazendo de vítima, ela observou. Observe como ela se desculpa por ter te chateado. Não se arrepende de ter pegado 17 mil reais sem permissão, e ela está reformulando o roubo como punição.
Eu não tinha notado a formulação cuidadosa, mas Rosa estava certa. Mesmo em seu pedido de desculpas, Natália estava manipulando a narrativa. O que você faria? Perguntei. O que parece certo para você? Olhei para a mensagem novamente, sentindo a familiar pontada de culpa maternal. Natália estava assustada. Natália precisava de ajuda. Natália sentia muito, ou pelo menos dizia que sentia. Mas por baixo daquela culpa havia algo novo, um reconhecimento lúcido do padrão, da crise, do apelo às minhas emoções, da sutil transferência de culpa, da expectativa de que meu amor anularia meu julgamento. Apaguei a mensagem sem responder. Ótimo, disse Rosa simplesmente. Conversamos até quase 22 horas. Sobre livros, jardinagem e a solidão peculiar da viuvez. Sobre filhos que viam os pais como caixas eletrônicos e a dificuldade de amar pessoas que não te enxergavam com clareza. Sobre a coragem necessária para escolher a própria paz em vez das expectativas dos outros. Quando Rosa finalmente foi embora, prometendo devolver o prato de lasanha no dia seguinte, senti algo que não sentia há anos. O início de uma amizade que não se baseava no que eu podia oferecer, mas em quem eu era. Eu estava lavando nossas taças de vinho quando meu telefone tocou mais uma vez. Rafael. Mãe, sua voz estava diferente, menos confiante, mais incerta. Olha, talvez tenhamos começado com o pé esquerdo hoje. Camila e eu vamos ficar na casa dela esta noite, mas eu queria ligar e, sei lá, conversar. Estou ouvindo. A questão do cartão de débito nos atrapalhou bastante. Tive que pagar o jantar com moadas que encontrei no carro. Ele fez uma pausa, claramente esperando que eu me oferecesse para resolver o problema. A Natália está muito chateada. Ela chorou o dia todo. O local do casamento ligou e disse que, se não receberem o pagamento final até sexta-feira, vão cancelar a reserva. Isso parece estressante para ela. Outra pausa. Mãe, não entendo o que está acontecendo. Você está agindo como uma estranha. Talvez você nunca tenha me conhecido muito bem. O silêncio se estendeu entre nós. Finalmente, Rafael disse. E agora? Nós simplesmente não nos falamos mais? Podemos conversar quando você quiser, Rafael. Mas a conversa será diferente agora. Diferente como? Não vou te dar dinheiro, não vou resolver seus problemas, não vou fingir que ser explorada é a mesma coisa que ser amada. Meu Deus, mãe, você fala como se fôssemos criminosos ou algo assim, não é? A pergunta pairou no ar. Eu conseguia ouvi-lo respirar. Quase podia senti-lo mutando para encontrar uma resposta que restaurasse a antiga dinâmica, sem reconhecer qualquer erro. Preciso pensar sobre isso, disse ele finalmente. Leve o tempo que precisar, eu disse a ele, e falei sério. Depois que ele desligou, sentei-me na minha cozinha silenciosa, cercada pelas evidências de uma noite que me surpreendeu. 2 taças de vinho, o aroma persistente da lasanha caseira de Rosa, a sensação de que talvez houvesse vida além dos limites que eu sempre aceitei. Amanhã traria novos desafios. Natália intensificaria seus apelos. Rafael tentaria diferentes táticas. Elas envolveriam outros familiares, amigos em comum, qualquer um que pudesse me pressionar a retornar ao meu antigo papel. Mas esta noite, pela primeira vez em anos, fui para a cama sentindo que estava exatamente onde eu pertencia. O cerco começou na manhã de quinta-feira. Acordei e encontrei o carro de Natália na minha garagem e minha filha sentada na varanda, ainda com as roupas do dia anterior. O rímel escorria pelas bochechas. Pela janela, pude ver que ela estava chorando há horas. Preparei café e torrada, me vesti com calma e finalmente abri a porta da frente às 8h30. Mãe! A voz de Natália estava rouca.
Estou aqui desde as 5 da manhã. Precisamos conversar. Bom dia, Natália. Você tá horrível. Ela se levantou com dificuldade, cambaleando levemente. Não dormi. Não consigo comer. O casamento tá arruinado e não entendo por que você tá fazendo isso comigo. Não vou fazer nada com você, Natália. Simplesmente não vou fazer mais nada por você. O local foi cancelado. Ligaram ontem à tarde. O pagamento final estava próximo e, como não conseguiram processá-lo, ela se desfez em lágrimas. 2 anos de planejamento, mãe. 2 anos! E agora não temos nada! Observei o rosto da minha filha. Olhei para ela de verdade, talvez pela primeira vez em meses. Aos 31 anos, Natália ainda tinha a capacidade de se fazer passar por uma criança ferida quando queria alguma coisa. O noivo dela, Fernando, um homem decente, pelo que eu sabia, provavelmente não fazia ideia de como ela era habilidosa em manipulação emocional. O que o Fernando pensa sobre tudo isso? Perguntei. O Fernando não sabe, ela respondeu rapidamente. Eu não contei a ele sobre os problemas financeiros. Ele acha que tá tudo pago. Mãe, por favor, eu imploro. Só desta vez me ajude a resolver isso. Só desta vez. A frase que precedeu todos os pedidos financeiros na última década. Natália, sente-se, eu disse, acomodando-me em uma das cadeiras da varanda que Carlos havia construído anos atrás. Vamos ter uma conversa, mas não é a conversa que você está esperando. Ela se empolerou na beirada da outra cadeira, como um pássaro, pronta para voar. Se for para te pagar, eu pago, eu prometo. Depois que Fernando e eu estivermos instalados depois da lua de mel. Quando você decidiu que eu não valia a pena ser incluída no seu jantar de noivado? A pergunta claramente a pegou de surpresa. O quê? Meu jantar de noivado? Quando você e Fernando decidiram que a morte do seu pai significava que eu não era mais da família. Natália abriu e fechou a boca como um peixe. Não foi assim, não foi assim. Era só a família mais próxima, os pais do Fernando, a irmã dele. Eu sou sua família mais próxima, Natália. Sou sua mãe. Eu sei disso. Mas quando você decidiu que usar meu cartão de crédito sem permissão era aceitável? Você disse que eu poderia usá-lo em emergências. Um casamento não é uma emergência. Um casamento é uma escolha. E mesmo que fosse uma emergência, R$17.000 exigem uma conversa. A compostura de Natália estava cedendo. Ótimo! Eu deveria ter perguntado primeiro. Desculpe, mas o estrago já está feito e podemos consertar se você simplesmente disser não. A palavra pairou entre nós como uma barreira física. Natália me encarou como se eu tivesse falado em uma língua estrangeira. Como assim? Não. Quero dizer que não vou mais resolver seus problemas. Não vou mais pagar pelas suas escolhas. Não estou mais sendo tratada como um caixa eletrônico com uma casa anexa. Você é minha mãe. Sim, eu disse baixinho. Sou. E por 31 anos eu te mostrei o que é o amor incondicional. Eu me sacrifiquei, apoiei e te capacitei em cada crise e decisão ruim. E em troca, você aprendeu a me ver como um recurso em vez de uma pessoa. Natália estava chorando de novo. Mas essas lágrimas eram diferentes. De raiva, de frustração. E daí? Você vai me abandonar assim? Deixar meu casamento arruinado só porque você está passando por uma crise de meia-idade? Tenho 62 anos, Natália. Se estou passando por alguma crise, é por um despertar tardio da vida. Meu celular vibrou com uma mensagem de Rosa. Um café mais tarde, se precisar de reforços. A simples gentileza, alguém me acompanhando, me apoiando sem esperar nada em troca, fortaleceu ainda mais minha determinação. Preciso que você vá embora agora, eu disse a Natália. Você pode voltar quando estiver pronta para uma conversa adulta sobre como seguiremos em frente. Uma conversa adulta? A voz de Natália se elevou. Quer uma conversa adulta? Ótimo, aqui é adulta. Você é uma viúva velha e solitária que está afastando as únicas pessoas que se importam com você.
Você vai acabar morrendo sozinha e a culpa será sua. A crueldade daquilo era de tirar o fôlego. Carlos estava morto há 4 anos e ela estava usando a minha dor e o meu medo de abandono como arma para me manipular e me obrigar a me obedecer. Adeus, Natália, eu disse, levantando-me e caminhando em direção à minha porta da frente. Mãe, espera! A pálida entrou em ação e lançou a tranca na porta quando Natália começou a gritar do outro lado. Mãe, espera! O pânico na voz dela era real agora. Desculpa, eu não quis dizer isso, só tô assustada e chateada. E fechei a porta e girei a tranca. Natália bateu na porta por vários minutos, alternando entre desculpas e ameaças antes de finalmente ir embora. Observei da janela enquanto ela ficava sentada no carro por mais 20 minutos, provavelmente ligando para Rafael, Fernando ou qualquer um que pudesse me convencer a mudar de ideia. Por volta do meio-dia, a cavalaria chegou. Primeiro veio a ex-mulher de Rafael, Renata, alguém de quem eu sempre gostei apesar do divórcio. Ela tocou a campainha e ficou parada na minha varanda, com as mãos cruzadas à frente do corpo, parecendo desconfortável. Oi, Lúcia, disse ela quando abri a porta. O Rafael me pediu para vir falar com você. Como você tá, Renata? Como estão as crianças? Elas estão bem, crescendo rápido. Ela se ajeitou. Olha, eu realmente não quero me meter nisso, mas o Rafael disse que há algum tipo de emergência familiar. Não há emergência nenhuma, eu disse. Há uma consequência. Convidei-a para um café e contei a verdade sobre a exploração financeira, as exclusões, o padrão de se aproveitar do meu amor e generosidade. Renata ouviu com crescente desconforto. Eu não fazia ideia, disse ela finalmente. O Rafael sempre fez parecer que você estava feliz em ajudar. Eu estava, no passado. Ele está com muita dificuldade, Lúcia. Ela parou de falar, percebendo que estava me defendendo. Renata, você conseguiu se sustentar e sustentar seus 2 filhos com o salário de professora. Se Rafael está com dificuldades, é porque nunca aprendeu a viver dentro do seu orçamento. Ela saiu logo depois, claramente arrependida de seu envolvimento. Às 14 horas, Fernando chegou. O noivo da Natália era um engenheiro de software, quieto e atencioso, alguém que sempre me tratou com respeito. Quando abri a porta, ele parecia genuinamente aflito. Senhora Barreto, disse ele, eu espero que não se importe que eu passe por aqui. Natália me contou sobre a situação do casamento e eu queria me desculpar. Por isso eu não esperava. Pedi desculpas por quê, Fernando? Perguntei. Eu não fazia ideia de que a Natália tinha cobrado tanto no seu cartão de crédito sem pedir. Ela me disse que você se ofereceu para ajudar com as despesas do casamento, e eu pensei que fosse um presente seu para nós. Ele passou a mão pelos cabelos. Se eu soubesse que ela estava pegando dinheiro sem permissão, nunca teria permitido. Pela primeira vez em dias, senti uma ponta de esperança. Ali estava alguém assumindo a responsabilidade, demonstrando genuíno remorso. Entre, eu disse. Vamos conversar. Fernando explicou que Natália estava cuidando de todas as finanças do casamento, dizendo a ele que tudo estava coberto. Ele se ofereceu para contribuir com o mais, mas ela insistia que tudo fosse resolvido. Ele não fazia ideia das cobranças do cartão de crédito, do acesso não autorizado às minhas contas ou do padrão de dependência financeira. Eu amo a Natália, mas estou começando a ver algumas coisas nela que me preocupam, como o jeito que ela fala de você às vezes, como se você devesse resolver todos os problemas dela, e quando sugiro que paguemos nossas próprias despesas, ou talvez façamos um casamento menor, ela age como se eu estivesse sendo irracional. Ele fez uma pausa. Foi por isso que você não foi convidada para o jantar de noivado. Meu coração apertou. Você percebeu isso? Perguntei a Natália sobre isso. Ela disse que você estava ocupada naquele fim de semana, que você se recusou a vir, mas algo na resposta dela pareceu estranho.
Contei a ele a verdade sobre isso também. Sobre saber pelo Rafael que eu tinha sido excluída, sobre o padrão de ser deixada de fora das reuniões familiares, sobre me sentir um incômodo na vida da minha própria filha. O rosto de Fernando ficou cada vez mais preocupado. Senhora Barreto, sinto muito. Eu não fazia ideia. Se eu soubesse, teria insistido para que a senhora fosse incluída. O que você vai fazer agora? Perguntei. Não sei, ele admitiu. Natália tem falado em ir de carro para São Lourenço, usar nossas economias. Mas, sinceramente, estou começando a me perguntar se este é o momento certo para nos casarmos. Se não conseguimos nos comunicar honestamente sobre dinheiro e família... Ele deu de ombros, impotente. Depois que Fernando saiu, liguei para Rosa. Ela chegou em menos de 1 hora, carregando uma garrafa de vinho e uma sacola de comida chinesa para viagem. Dia difícil? Ela perguntou, analisando meu rosto. Dia de estudo, eu disse. Estou aprendendo exatamente quem meus filhos são quando não conseguem o que querem de mim. Estávamos na metade do jantar quando meu telefone tocou. Rafael. Mãe, isso já foi longe demais, ele disse sem preâmbulos. Natália tá uma bagunça. O noivo dela tá fazendo perguntas e você tá destruindo a família por dinheiro. Não estou destruindo nada, Rafael. Estou simplesmente me recusando a financiar. Conversamos com a Renata, conversamos com o Fernando. Você tá colocando todo mundo contra nós. Eu disse a verdade a eles. Se a verdade os coloca contra você, talvez o problema não esteja na verdade. Tudo bem. Quero jogar duro? Vamos jogar duro. Estamos pensando em declarar você incompetente. A ameaça foi tão absurda que eu até ri. Com base em quê? Mudança repentina? Decisões financeiras irracionais? Você claramente não está pensando direito. Rosa, que conseguia ouvir a voz alterada de Rafael pelo telefone, revirou os olhos e murmurou: Amador, Rafael. Eu disse calmamente. Revisei meu testamento, consultei minha advogada e tomei decisões financeiras cuidadosamente ponderadas que protegem meus bens de uso não autorizado. Se quiser desafiar minha competência mental, fique à vontade para tentar. Mas devo avisá-lo. Doutora Helena Tavares tem uma excelente documentação do meu processo de tomada de decisão. O silêncio do outro lado da linha foi satisfatório. Isso não acabou, disse Rafael, finalmente. Não, concordei. Está só começando. Depois que desliguei, Rosa encheu nossas taças de vinho. Como você está se sentindo? Como se eu estivesse à beira de um penhasco, admiti. Apavorada, mas também livre. A parte apavorada vai desaparecer, Rosa me garantiu. A parte livre vai ficar mais forte. Quanto tempo levou com a sua irmã? Cerca de 6 meses antes que a culpa deixasse de ser avassaladora. 1 ano antes de eu parar de pular toda vez que o telefone tocava. Ela fez uma pausa. Mas, Lúcia, preciso perguntar. Você está preparada para a possibilidade de eles não se converterem? Que isso possa ser permanente? A pergunta que eu vinha evitando. Será que eu estava preparada para perder meus filhos para sempre, em vez de voltar a ser sua rede de segurança emocional e financeira? Pensei nas palavras cruéis da Natália sobre morrer sozinha, nas ameaças e manipulações do Rafael, nos 34 anos em que fui subestimada, ignorada e excluída. Então, pensei na amizade de Rosa Matos, generosamente concedida, no respeito e no remorso genuínos de Fernando Irima, na paz que eu sentira em minha própria casa pela primeira vez em anos. Sim, eu disse. Acho que sim. Lá fora, o sol se punha sobre o meu bairro. O amanhã traria novos desafios, novas tentativas de manipulação, novos testes à minha determinação. Mas naquela noite,
Eu era uma mulher que se importava consigo mesma tanto quanto sempre importara para os outros. E isso, eu estava descobrindo, era o suficiente. 3 semanas depois, eu estava no meu jardim quando o carro de Fernando parou na minha garagem. Os últimos 21 dias tinham sido os mais tranquilos da minha vida adulta. Nenhum telefonema frenético sobre emergências. Nenhuma visita inesperada exigindo dinheiro ou soluções. Ninguém tratando minha casa como um hotel ou minha conta bancária como um recurso comunitário. Rosa e eu tínhamos caído em uma rotina tranquila de café da manhã e caminhadas à noite. E eu tinha começado a me lembrar de como era viver para mim mesma. A administradora do cartão de crédito tinha decidido a meu favor. R$ 17.000 em cobranças indevidas foram revertidas, com uma anotação em seu arquivo sobre possível fraude. Natália não enfrentaria nenhuma acusação criminal, mas também não receberia nenhum financiamento para o casamento dela da minha conta comprometida. Fernando parecia diferente ao subir à minha porta. Talvez mais magro, e definitivamente mais sério. Ele carregava um envelope na mão. Senhora Barreto, disse ele quando atendi a porta. Você tem alguns minutos? Claro. Aceita um chá gelado? Sentamos no pátio dos fundos, onde as rosas do Carlos finalmente estavam florescendo novamente, depois de anos de negligência minha. Ultimamente eu estava passando mais tempo no jardim, redescobrindo a paz que vinha de nutrir algo que cresceu porque você cuidou dele, não porque você o financiou. O casamento foi cancelado, disse Fernando sem preâmbulos. Coloquei meu copo na mesa com cuidado. Sinto muito por ouvir isso. E você? A pergunta foi direta, sem acusação. Pensei nisso com sinceridade. Sinto muito que você esteja magoado, eu disse. Sinto muito que Natália não tenha sido a pessoa que você pensava que ela era. Mas não lamento que você tenha descoberto o verdadeiro caráter dela antes de assumir um compromisso legal. Fernando assentiu lentamente. Era o que eu esperava que você dissesse. E você tem razão. Ele me entregou o envelope. Isto é para você. Dentro havia um cheque administrativo de R$ 8.500, metade das cobranças do cartão de crédito que haviam sido estornadas. Fernando, não posso aceitar isso. Sim, você pode. É minha responsabilidade. Eu me beneficiei daquele dinheiro mesmo sem saber de onde veio. O depósito para o local, a entrada para o buffet, tudo isso era para o meu casamento também. O riso de Fernando foi amargo. Natália não sabe que tô aqui. Não nos falamos desde que cancelei o casamento, há 2 semanas. O que aconteceu? Pedi a ela que tivesse uma conversa franca sobre dinheiro e dinâmica familiar. Sugeri que adiássemos o casamento e fizéssemos terapia de casal para resolver os problemas de comunicação. Ele fez uma pausa. Ela me disse que eu estava sendo manipulado por uma velha amarga que não suportava ver a filha feliz. A dor familiar das palavras de Natália foi atenuada pelo tempo e pela perspectiva. E você disse o quê? Eu disse que se ela não conseguia enxergar como estava te tratando, talvez não estivéssemos prontos para nos casar. Fernando olhou para o jardim. Ela arrumou suas coisas naquela noite e voltou a morar com a colega de faculdade. E como você se sente em relação a isso? Aliviado, ele admitiu, o que provavelmente me diz tudo o que preciso saber. Ficamos sentados em um silêncio confortável por um tempo, observando o gato de Rosa perseguir algo nos arbustos ao lado. Posso te perguntar uma coisa, senhora Barreto? Lúcia, e sim, como você sabia? Como você finalmente decidiu parar de facilitar para ela? Pensei na fatura do cartão de crédito espalhada pela mesa da minha cozinha, sobre a cadeira vazia de Carlos, sobre o lento acúmulo de pequenas crueldades que finalmente atingiram a massa crítica. Percebi que eu estava de luto por alguém que ainda estava vivo. Disse que estava de luto pela filha que eu pensava ter, enquanto ignorava a mulher que ela realmente se tornara. Fernando assentiu.
Acho que eu estava fazendo algo parecido. Depois que ele saiu, sentei-me sozinha no pátio com o cheque dele nas mãos. Representava mais do que dinheiro. Foi reconhecimento, respeito, responsabilidade. Tudo o que meus próprios filhos não conseguiram oferecer. Meu telefone tocou. Rosa, como foi com Fernando? Ela perguntou. Como você sabia que ele estava aqui? Talvez eu estivesse regando minhas plantas perto da cerca. Coincidentemente, eu ri. Correu tudo bem. Ele é um bom homem. E Natália está prestes a aprender como é a vida sem uma rede de segurança. Naquela noite eu estava lendo na varanda quando um carro que não reconheci parou. Natália saiu do banco do passageiro, seguida por uma mulher mais ou menos da sua idade. A colega de quarto da faculdade, presumi. Natália parecia diferente. Seu cabelo estava preso num rabo de cavalo bagunçado. Suas roupas estavam amassadas. O polimento de suas visitas anteriores havia sido substituído por algo cru, mais desesperado. Mãe, disse ela, parando ao pé da escada da varanda. Precisamos conversar. Boa noite, Natália. Olá, eu disse à sua acompanhante. Aqui é a Vanessa Soares, disse Natália impaciente. Olha, eu sei que você tá brava comigo, mas isso já foi longe demais. Fernando foi embora. O casamento foi anulado. Tô basicamente sem teto. Você vai ficar com Vanessa. O sofá da Vanessa num estúdio. Mãe, preciso voltar para casa. Lá estava ela, a conclusão inevitável para sua série de decisões erradas e pontes queimadas. Quando tudo mais falhasse, voltar-se para a mãe que você sistematicamente excluiu e explorou. Não, eu disse. Como assim não? Quer dizer, esta não é mais a sua casa. Você deixou isso claro quando decidiu que eu não era família suficiente para convidar para o seu jantar de noivado. A amiga de Natália se mexeu, desconfortável. Talvez eu devesse esperar no carro. Talvez você devesse, concordei. Vanessa se retirou rapidamente, deixando Natália e eu sozinhas sob a luz da varanda que Carlos instalara décadas atrás. Mãe, por favor, eu sei que cometi erros. Erros? Interrompi. Natália, você me roubou. Você mentiu para o seu noivo sobre isso. Você me excluiu de eventos familiares enquanto esperava que eu financiasse seu estilo de vida. Você me chamou de velha amargurada quando finalmente estabeleci limites. Fiquei chateada. Você foi sincera, eu disse baixinho. Pela primeira vez em anos, você me disse exatamente o que pensa de mim. Natália começou a chorar, mas aquelas lágrimas pareciam diferentes de suas performances anteriores, mais genuínas talvez, ou talvez eu simplesmente tivesse me tornado imune à manipulação. Não tenho mais para onde ir. Você tem 31 anos, Natália. Você tem um mestrado e um emprego como professora. Pense bem, você vai mesmo me deixar sem teto? Você não é sem teto. Você tem opções. Você simplesmente não gosta delas. Natália limpou o nariz com as costas da mão. O que você quer de mim? Um pedido de desculpas? Tudo bem, me desculpe. Me desculpe por ter usado seu cartão de crédito. Desculpa por não ter te convidado para o jantar. Desculpa por ter dito aquelas coisas sobre você morrer sozinha. O pedido soou vazio, feito como uma transação. Desculpa como moeda, remorso como pagamento por privilégios restaurados. Do que você se arrepende, Natália? Eu já te disse. Não, você me disse o que fez. Eu estou perguntando do que você se arrepende. Ela me encarou claramente confusa com a distinção. Não entendo o que você quer que eu diga. Quero que você entenda a diferença entre se arrepender das consequências e se arrepender das escolhas, entre se arrepender de ter sido pega e se arrepender de ter machucado alguém. Você está brincando de palavras. Estou tentando conversar com minha filha, mas estou começando a achar que essa pessoa não existe mais. A verdade disso se instalou entre nós como poeira. Natália abriu a boca para discutir, mas depois a fechou.
Uma parte dela, soterrada por anos de direito e manipulação, pareceu reconhecer a precisão da minha avaliação. E agora? Ela perguntou, finalmente. Simplesmente não temos mais um relacionamento. Podemos ter um relacionamento, eu disse, mas será diferente. Será baseado no respeito mútuo e não na dependência financeira. Exigirá que você me trate como uma pessoa e não como um recurso. E se eu não conseguir fazer isso? Então você respondeu à sua própria pergunta. Natália ficou parada por um longo momento, claramente lutando com conceitos que deveriam ser básicos para qualquer relacionamento saudável. Finalmente, ela se virou e voltou para o carro de Vanessa sem dizer mais nada. Observei-os se apartarem, sentindo algo que eu não esperava: paz. Na manhã seguinte, Rafael ligou. Natália me contou o que aconteceu ontem à noite, disse ele. Mãe, isso é loucura. Ela é sua filha. Ela é uma adulta que fez escolhas de adulta. Estou permitindo que ela sofra consequências de adulta. Você está destruindo a família. Não, Rafael. Estou escolhendo não ser mais destruída por isso. Houve uma longa pausa. Então é isso. Você acabou com a gente. Eu cansei de ser usado por você. Há uma diferença. E se a gente mudar? E se a gente, sei lá, te retribuir e te tratar melhor? Foi a primeira vez que um dos meus filhos reconheceu que o comportamento deles precisava mudar. Depois veremos o que acontece, eu disse. Mas a mudança tem que ser real, Rafael. Não apenas palavras criadas para restaurar seu acesso aos meus recursos. Como provamos que é real? Vocês não provam para mim. Vocês provam para si mesmos, tornando-se o tipo de pessoa que não precisa provar. Depois que desligamos, sentei-me na cadeira do Carlos e contemplei a vida que construí para mim nas semanas desde que recuperei minha autonomia. O jardim estava florescendo. Minha amizade com Rosa havia se aprofundado em algo precioso e duradouro. Voltei a trabalhar como voluntária no centro de alfabetização, redescobrindo a alegria de ajudar pessoas que apreciavam, em vez de esperar minha ajuda. O cheque de Fernando estava na minha mesa, já depositado em uma conta que meus filhos jamais teriam acesso, mas mais valioso do que o dinheiro era o que ele representava. Prova de que eu era capaz de inspirar respeito em vez de apenas dependência. Meu celular vibrou com uma mensagem da Rosa. Um café com aquela viúva novata da escola primária São Lourenço hoje à tarde. Achei que você pudesse gostar dela. Sorri e respondi: sim, estou ansiosa. Pela primeira vez em décadas, eu estava ansiosa pelas coisas. As conversas que não girassem em torno de crises ou exigências, os relacionamentos construídos com base em escolhas em vez de obrigações. Um futuro em que eu fosse tão importante para mim quanto sempre fui para os outros. Lá fora, as rosas da senhora Matossi estavam florescendo, e as minhas, finalmente, estavam florescendo. Eu tinha trabalho para fazer no jardim, amigos para encontrar, livros para ler, uma vida para viver nos meus próprios termos. O cerco havia acabado. Eu havia vencido, não derrotando meus filhos, mas me recusando a me derrotar para a conveniência deles por mais tempo. No final, a maior vitória foi a mais simples: lembrar que eu valia mais do que podia oferecer e ter a coragem de viver de acordo com isso. O sol da tarde entrava pela janela favorita de Carlos, e pela primeira vez desde sua morte, a luz parecia um começo e não um fim. Escreve aí nos comentários, de 0 a 10, que nota você daria para essa história? E não se esquece de se inscrever no canal para que possamos trazer mais histórias como essa. Agora me diz, você acha que os filhos têm o direito de usar as finanças de seus pais sem a permissão deles? No lugar de Dona Lúcia, o que você faria? Beijos e até a próxima!